Queria que você falasse, se você conseguir, as diferenças entre as gestões da renovação e transparência do Andrés, do Duílio. Muita gente falou, pô, o Salazar não criticava o Duílio, etc. Isso aí é uma... Em relação com o Augusto, quais são as diferenças? Existe isso mesmo. O que o pessoal... tem algumas coisas sobre isso. Primeiro que, quando eles falam renovação e transparência, eu não gosto de tratar dessa maneira, porque são vários presidentes diferentes e eles não agem da mesma maneira. Os mandatos, a maneira do André Sanches agir é diferente da maneira do Duílio, que é diferente da do Gobi. Até por isso eles mesmos brigaram entre eles durante algum período. Então quando fala, parece que era tudo igual, uma coisa só, e não era. Alguns até saíram contra, né? Exato. Vou dar um exemplo aqui. O André Sanches tretou feio com o Romero, falou que o Romero nunca mais ia jogar no Corinthians. O Duílio assume, apoiado pelo André Sanches, e contrata o Romero. O Duílio assume e põe de diretor jurídico, importantíssimo o cargo. Ele põe de diretor jurídico o Herói Vicente, que foi um cara que processou o André Sanches. Brigou assim ferrenhamente. Queria o impeachment do André Sanches. O Duílio entra e põe esse cara para ser diretor jurídico e mandar ele instalar o compliance no clube. O André ficou maluco com isso. Então eu falo assim, a galera de fora às vezes mistura tudo, acha que é tudo uma coisa só. Não é, cara. Não é. São diferentes. É só o mesmo grupo. Se a gente pegar assim, o caso do Palmeiras também, é toda uma sucessão. Você percebe que eles brigaram entre eles. O Paulo Nobre que o Gagliotti mais. Que apoiou o Gagliotti, que apoiou ele, e aí não se falam mais. E é isso aí. Exatamente, entendeu? Por isso quando o pessoal fala, renovação e transparência, não é muito assim não, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, quando as pessoas falam do Salazar ou de qualquer jornalista, por que a imprensa fala tanto do Augusto e não falava dos outros? Eu falo assim, pergunta para o Augusto Melo, pergunta para qualquer dirigente do Augusto Melo, pergunta para esta gestão. Porque onde é que... Porque eles falam muito, eu escuto muito, né? O ataque para mim ou para a imprensa em geral. Onde é que vocês estavam na época da renovação e transparência? Não. E o PT? Perfeito. É a mesma coisa. E o Lula, hein? E o Lula? Mesma coisa. Aquele pezinho assim do ET, tá ligado? E aí eu falo assim... Aí eu falo assim... Então, vai lá no Augusto, nos diretores dele. Onde é que estava o Augusto Melo na época da renovação e transparência? Por quê? Ele não era oposição? Cadê? Por que ele não aparecia? Porque hoje quando aparece um cara da oposição, isso aí é oposição, são eles querendo não sei o quê, tal, onde é que vocês estavam naquela época? Cara, o jornalista, ele não tira uma notícia da árvore. Ele precisa de fonte. Jornalista sem fonte não faz nada. E quem que é a fonte? Em muitos momentos vai ser o cara da oposição. Muitas vezes não, viu? Vou revelar uma coisa aqui, ó. Eu fui o primeiro cara que teve o contrato da Vaidbet, né? O contrato da Vaidbet, quem me passou foi um cara da situação, um cara da diretoria do Augusto. Caraca. Mas enfim. Porque muita gente fica, você é amigo do Duílio, você é amigo do Andrés. Não, são eles, né? Parece que eles até entenderam isso. Recentemente o Augusto deu uma entrevista falando, são dois caras que querem me tirar, dois caras aqui da minha diretoria. Não estou dizendo que foram eles que me passaram o contrato. Estou dizendo que eu acho que o Augusto começou a entender que muitas vezes o ataque não vem da oposição. Vem de dentro. Vem de dentro também. Que a pessoa até tá vendo mais do que alguém da oposição, né? Eu falo assim, os caras ficam bravos com os jornalistas. Olha quantos dirigentes saíram da gestão do Augusto, cara, em 1 ano e meio. Então, assim, ele foi eleito com um voto pra caramba, ele foi eleito com mais chapa lá no conselho e tudo mais, era dividido ali e tal, mas ele tinha o apoio do conselho, ele tinha o apoio do sócio e tal, e de repente ele começa a perder o conselho, de repente ele começa a ver os dirigentes dele pedirem para sair, de repente ele começa a brigar com outros dirigentes, de repente... Bom, então não é o Salazar, né? Tem alguma coisa... E aí não é o Salazar e também não é a oposição, tem alguma coisa aí dentro, na sua gestão que está acontecendo. Você entendeu? O Augusto, ele começou a ruir internamente. Dentro da gestão dele. Teve um momento que parecia que ele ia ficar sozinho, né? E ele tá mais ou menos sozinho. Ele tá ele tem uma patota ali, um grupinho extremamente fechado, porque o resto largou. E aí, cara, só para não perder, eu comecei a questionar essas pessoas. Bom, quando você vem falar
Onde é que vocês estavam na época da renovação e transparência? Eu falo, onde é que estavam esses caras? Por que eles não faziam oposição ao Andrés? Explica para mim. Por que a gente ia atrás de coisa e não tinha apoio? O cara não vinha, não queria falar, não queria te ajudar a dar uma informação ruim do Andrés. Por que não? Por que eles não faziam oposição? Por quê? Agora eles dizem, né, que são oposição à renovação e transparência, ganharam a eleição. Mas por que na época, lá nesses 16 anos, por que eles não apareciam? Por que eles não faziam oposição? Por que eles não davam entrevista? Por que eles não ajudavam o jornalista com uma informação? Então, assim, essa pergunta não tem que ser onde é que você estava, é onde eles estavam. E muitos deles estavam participando da gestão. O próprio Augusto participou da gestão do Andrés, como dirigente. Então, assim, há para mim, um contrassenso de argumentação nisso. Outra coisa, claramente, as coisas vazavam. Eu sinto que o André Sanches, do Duílio, enfim, Roberto de Andrade, Gobi, a renovação e transparência, ela sabia lidar com a política do clube. Então, ela conseguia segurar esses caras. O Augusto não consegue segurar esses caras. Ele não é habilidoso politicamente. Inclusive, tem um diretor dele muito importante que uma vez falou para mim, talvez a gente tenha pecado nisso. Realmente faltou pensar um pouquinho mais na política. Porque é um caos lá dentro, politicamente, tá desse jeito, porque o Augusto não soube ser político. E os outros sabiam, muito provavelmente, serem políticos. Porque o próprio Augusto Melo não aparecia para fazer oposição. Você percebe? E por causa disso... E outra, e tem mais também. Aparentemente, o Augusto dá mais motivos que os outros. Dá mais motivos que os outros. Porque, assim, tem muita coisa que está acontecendo no Corinthians que eu nunca vi acontecer. Ou pelo menos nunca soube. Mas, assim, nem no Santos, nem no São Paulo, não fui setorista do Palmeiras, mas não vi ninguém no Palmeiras dar. E no Corinthians também nunca vi. Mas não é o Salazar. Eu não vi ninguém dar esse tipo de notícia. Nem eu, nem a Globo, nem a Record, nem a Sport TV, nem... O pessoal não fala muito que a renovação e transparência é o que ajudou a quebrar o Corinthians, Sim, sem nenhuma dúvida. A dívida foi construída por eles. Então. A dívida foi construída pela renovação e transparência, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A dívida foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas, cara, a dívida foi crescendo de uma maneira natural. O grande problema foi o segundo mandato do André Sanches. Ali escalou. O André Sanches, para mim, ele teve o melhor mandato da história do Corinthians. Foi o primeiro mandato dele, para mim, foi o melhor mandato da história do Corinthians. O segundo mandato dele, talvez seja pior. Vamos ver como é que vai terminar o Augusto, viu? Mas, assim, a dívida foi ali de, sei lá, 370 para 900 milhões em 3 anos. O Corinthians entra nesse buraco, nessa bola de neve, por causa disso. Por que você acha que isso aconteceu? Como que ele conseguiu? A pandemia ajudou bastante. Né? Mas por política de governo. O Andrés, uma vez eu falei isso para ele. E ele até me falou que ele ficou muito focado atrás do naming rights lá, que ele voltou só por causa disso, porque ele precisava resolver a arena. Ele volta por causa disso, vai atrás do naming rights e não trata o clube como ele não deu a atenção que ele deveria ter dado. Larga, começa a fazer contratos absurdos, 5 anos com o Léo Natel a preço X, sabe assim? E, enfim, ele monta um time horroroso, pega muito dinheiro com empresários, faz contratos horrorosos. Enfim, o Corinthians entra numa dívida. Aí entra a pandemia, quando entra a pandemia, cara, acaba a receita, a dívida explode e vários outros casos. Então, assim, aquele mandato, o Corinthians está nessa situação financeira por causa daquele mandato. Porque os outros, todo clube vai subindo de pouco em pouco a dívida. Todo clube, de mandato em mandato. E do Também você vai subindo as próprias receitas também. Também, receita vai lógico. E às subindo, vezes algumas dívida vai dívidas subindo. são Vai subindo receita e dívida. Ninguém vai caindo. E aí o Andrés, ele deu um salto que deixou o Corinthians nessa bola de neve. Porque aí o Duílio assume com o Corinthians na pandemia, sem jogo, depois sem torcida, sem bilheteria, com uma dívida de 900 milhões. E aí, mano, como é que você gere o clube desse jeito? Você tem uns juros correndo de uma dívida de 900 milhões e você não tem nem torcida no estádio para fazer receita, sabe? Então, assim, é uma situação complicada que ficou por causa disso. Só que, assim, vem o Augusto. E o que você vai fazer com isso?
Não adianta ficar falando, a culpa é deles. Cara, beleza, todo mundo sabe, tá bom, a culpa é deles. Mas e aí? Você foi eleito sabendo do problema. Você já sabia que estava assim, não sabia? Você quis, não quis? O que você vai fazer? Cara, e o que o Augusto fez? Ele só aumentou a dívida aumentou absurdamente. Ele contrata a Ernst Young. Quando ele contrata a Ernst Young para fazer a consultoria, e ela se posiciona. A Ernst Young foi contra o Corinthians fazer os investimentos que o Corinthians fez na janela. O Corinthians fez o quê? Valeu, obrigado, vou fazer do mesmo jeito. A Ernst Young foi contra fazer o contrato do Memphis Depay como ele foi feito. O que o Corinthians fez? Valeu, obrigado pela opinião, mas eu vou fazer do mesmo jeito. O que a Ernst Young fez? A Ernst Young saiu fora. A Ernst Young saiu fora. Não, tá bom. Muita gente fala, não, o Corinthians tirou a Ernst Young. Não, a Ernst Young mesmo. Peraí, se os caras não fazem nada do que eu oriento, e eu que estou aqui dando esse suporte, vai ficar... ele vai se afundar e vão falar que foi a Ernst Young que fez esse trabalho. Exatamente. E te digo mais. Até então, não sei se isso mudou agora, o Corinthians largou a Ernst Young e não formalizou isso. A Ernst Young está cobrando mais de R$1 milhão, porque o Corinthians sequer formalizou isso. E aí foi atrás da Álvares e Marçal. Por quê? Porque o Corinthians ele fez investimentos que ele não poderia fazer, segundo a Ernst Young.